Quando eu falei com o Rafa, por exemplo, era pra gente falar sobre PL de fake news. Portanto, eu imagino que a gente vai falar bastante de PL de fake news, até porque é a tua área, né, Durso? Sim. Tu tá fantasiado de advogado, porque você de fato é um advogado e trabalha... Qual que é a tua especialidade? Direito digital. Direito digital, ou seja, PL das fake news... É verdade. Tem tudo a ver contigo. O Rafa, que gosta muito de Estado, de leis, não sei o quê, eu suponho... Assim, faço ideia que você é contra, né? Se tivesse que chutar, apostar a casa. Se tivesse no esporte da sorte, o Rafael é a favor ou contra? Eu apostava no contra, com certeza. Já você, Durso, eu não sei, porque no teu caso, na verdade, o que eu vou... para vocês dois, para mim também vale, que não é uma questão partidária ou uma questão de escolher um lado político. No meu caso, sim, é uma parada que pode afetar diretamente o meu trabalho. E para as pessoas que estão assistindo, é uma coisa que pode afetar diretamente o conteúdo que elas assistem na internet, não é? E tem votação, aliás, outro PL hoje que também pode afetar o teu trabalho. Talvez você nem sabe, mas depois a gente entra nisso. Vamos falar sobre isso também. O negócio é tão ruim que até o Felipe Neto é contra. Tá. Isso quer dizer alguma coisa, de fato, né? Claro. Tá bom. E aí, eu chamei aqui o senador Alessandro Vieira, né, Jean? Isso. Alessandro Vieira, que estava aqui na semana passada, e a gente foi falar de fake news, e eu vou confessar uma parada pra vocês. Eu li a PL pra cacete, eu estudei, li várias opiniões, conversei com o professor Gustavo Borges, assim, que é um especialista, já conversou. Talvez você saiba quem é, conversou com ele, falou que já trocou ideia com o Orlando sobre isso, com outras pessoas também. E, cara, eu tava preparado pra chegar aqui e conversar com o Alessandro, supondo que ele ia tentar defender a PL. Mas ele é contra todas as paradas que eu sou contra também. Entendeu? O que é muito interessante. Porque esse texto novo, eles fizeram lá um estudo e ele é, sei lá, 75% diferente do original. Ele tem muito mais coisa. Adicionaram várias outras coisas nele. E o texto original, ele tá lidando com umas coisas que teriam muito menos ou nenhum impacto no conteúdo. Sim. Não é verdade? Sim, só sobre responsabilidade de plataforma. Isso, falava sobre responsabilidade de plataforma, transparência, não sei o que, né? Algoritmo. Essa nova PL, ela tem umas coisas ali que foram deixadas, que elas estão abertas demais e por isso elas geram risco para quem cria conteúdo e para quem consome conteúdo no nível de que pode chegar a ser um controle de narrativa em caso extremo, não é? Sim. Abre essa possibilidade, não é verdade? Sim. Então, cara, vamos lá. O que você, Durso, que é advogado, que vive dessa parada aí, o que você acha desse projeto que tá agora, que os caras estão querendo passar de qualquer maneira? Eu assisti o programa que vocês fizeram. Ah, você falou comigo, é verdade, você assistiu. Elogiei, inclusive. Verdade. Porque é bom, você se surpreendeu com a opinião do senador e acho que vocês se identificaram, porque eu vi também, e é mais ou menos o que eu passo, porque procura-se uma análise razoável. Então, o PL é enorme, tem pontos positivos e pontos negativos. E não no momento em que a polarização, eu sou contra ou sou a favor. Eu posso ser a favor em algumas previsões ali que são muito positivas e ser contra outras. Inclusive, eu participei da audiência pública ano passado no Congresso Nacional e fiz um monte de crítica ao PL. Então, partindo dessa premissa, minha opinião é o seguinte, eu já falei muito a público que do jeito que está e interfere o meu trabalho, os meus clientes, tudo, nós temos um absoluto descontrole na internet. Tem muita gente que adora isso, tem gente que critica isso, mas no fundo isso gera impunidade. Então, quando o indivíduo tem algum problema de fato na internet, ele se decepciona. Ele fala, pô, não tem nada para fazer, tem que esperar uma decisão judicial e etc. Então, diante desse cenário, o mundo, não o Brasil, tentou melhorar isso aí. Inclusive, a lei mais famosa que nós temos é a DSA, que é a lei europeia, a lei da União Europeia. Estudei essa porra também. Exato. Que é o que dizem que é a referência do PL. Isso, Mas é bem diferente. É bem Mas diferente. é uma inspiração, ela é diferente, inclusive
as leis europeias normalmente são mais rigorosas com as plataformas do que as próprias leis brasileiras, porque a gente tem esse debate muito, muito positivo. Ok, então, partindo dessa premissa, se você analisar o projeto, ele tem pontos que podem preocupar. E aí, eu, como estudioso que sou, ficava ouvindo essa história de aqueles que defendem falam muito bem, aqueles que criticam falam que é da censura. E por quê, né? Por que seria da censura? Essa é a minha primeira pergunta, que se você me permite 1 minuto eu consigo resumir. Eu fui ver, falei, poxa, então qual é o argumento da censura? O argumento é o seguinte, quando a gente fala de conteúdo, primeiro que falaram, né, teve até inclusão no PL, da criação de um órgão para analisar isso. Isso foi tão criticado... A ser regulamentado. Isso. Ou seja... É que depende da versão do texto. Não, antes tinha um. Isso, esse aí órgão. Depois derrubaram. Isso, pra depois dizer que melhorou, mas na verdade piora. Então, eu tô usando como base a última versão, tá? Isso, Aqui teria sido votada, mas caiu. Essa Nela não tinha. Que seria, por exemplo, a utilização da Anatel ou do CGI, Comitê Gestor da Internet, para usar como se fosse esse órgão. Mas antes disso, era um órgão que até apelidaram pejoritamente do Ministério da Verdade. Isso, Esse órgão era ruim, porque você teria indicações do governo, etc., e ele analisar conteúdo que ele acha que pode falar. E tal. totalmente enviesado Isso. e controle de narrativa. Concordo. Então eu critiquei muito, inclusive, esse ponto, e ele foi removido. Sobrou o quê? Sobrou uma possibilidade de um órgão ocupar um papel de receber denúncias. E olha que interessante. E aí a gente vai achar os pontos que poderia ser censura desses críticos. Então a gente tem lá um conteúdo que ele pode ser criminoso e alguém tá achando que esse conteúdo é criminoso. Ele vai e denuncia. Denuncia onde? Hoje na plataforma, a plataforma analisa, se a plataforma deixar, você tem que recorrer ao judiciário. Como seria no PL? Você denuncia, essas denúncias são aglutinadas num órgão, que pode ser a Anatel, que pode ser o CGI, ele verifica se preenche alguns requisitos de crime, crimes contra as mulheres, crime de induzimento ao suicídio, etc. São 6 possibilidades ali previstas, e aí se ele entender que aquilo é sério, ele manda para a plataforma esse conglomerado de denúncias e a plataforma ainda seria a decisão final. Onde há essa análise de, putz, vai ser censura? Se eles enviarem essas denúncias para a plataforma, ela não remover e ao final perceber que era um conteúdo, por exemplo, manifestamente ilícito, a plataforma vai ser corresponsável, vai pegar no bolso. E aí, qual é a interpretação? Quer dizer que se eles forem corresponsáveis, eles vão começar na análise prévia, ser mais rigoroso, não deixar todo mundo falar qualquer coisa, com medo de ser multado. E aí haveria uma censura final da plataforma. Uma outra possibilidade de manipulação seria esse órgão que recebe primeiramente as denúncias, a Anatel, CGI, não mandar essas denúncias para a plataforma. Então nem chegaria as denúncias. Se ela mandar só de um lado, você também vai ter, de alguma forma, manipulação de conteúdo. Então, me parece, o Rafael também pode colaborar nesse aspecto de onde estariam as censuras, que pode haver nesses pontos. Então, usar um órgão que vai conglomerar as denúncias e mandar para a plataforma e aí analisar. Os que defendem que de alguma forma tem que haver responsabilidade das plataformas. Porque a regra de hoje, o artigo 19 do Marco Civil fala, só vai ter responsabilidade de plataforma se ele receber uma decisão judicial e não remover o conteúdo ilícito. Antes do juiz analisar, o conteúdo fica. Qual o problema disso na prática, que aí eu vejo no dia a dia? O conteúdo ele fica por muito tempo no ar e às vezes a plataforma tem hoje a decisão, porque ou é a decisão judicial ou é da plataforma. Só que às vezes a plataforma decide mal. Desmonetização, banimento, etc. E há, inclusive no PL, uma mudança sobre esse poder, de o usuário poder recorrer para a plataforma. Então, se você analisar esse ponto, ele é bom, porque ele não deixa tanto poder na plataforma e traz a questão de transparência de entrega, algoritmo. Então, tem pontos positivos, de fato, tem pontos negativos. Se for aprovado dessa forma, gera censura, eu acho muito difícil, sendo muito franco. Mas tá na cara que com esse debate tão polarizado, dificilmente esse projeto prospera. Inclusive ontem saiu uma notícia de que já estavam pensando em desmembrar, transformar isso em vários PLs e aí debater um por um para ver se isso passa. Porque tá não tem capacidade política mais, me parece, para aprovação. No meu ponto de vista, cara, esse lance de desmembrar e fazer um monte de PL parece muito mais honesto. Sabe por quê? Porque, cara, tem um monte de ponto ali que não lida com desinformação. É que, na verdade, assim, o 2630 é 3 projetos em um. De 3 coisas que, teoricamente, não tem tanta coisa a ver. Então, ele tem toda essa parte, assim, de, vamos combater fake news, incitações a crimes e tudo mais, tá. Aí, depois, ele entra, assim, em direitos autorais. Você
fala, mas o que O que você tá fazendo ali? Ficou grande demais, né? Escuta. O PL, né? Cresceu muito. Eu não tô entendendo a ligação. Ah, não, mas nós estamos falando sobre o ambiente digital, internet e tal, monetização. Tá, mas começou a ter um conflito de interesses aqui. E daí depois ele entra num terceiro ponto, que é a remuneração de jornais. Então, você vai lá e posta uma notícia do Globo no Twitter, pô, o que o Globo pode falar? Ah, pô, você puxou ali todo o meu header, tal, a manchete, o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo lá, então as pessoas meio que consumiram a notícia e eu não fui remunerado, porque você não entrou no meu site, não me deu aqui a publicidade, pá, você tá rouba, eles chamam isso de ação parasitária e tudo. Mas tá, então você tem 3 coisas no projeto. Então isso cria um problema que é o seguinte, que é o que aconteceu. Jornais estão incentivados financeiramente a defender o projeto. Porque eles podem falar, pode dar problema lá na primeira parte aqui, mas a gente ganha uma puta grana aqui se passar esse outro negócio. Eu vi um estudo que o Grupo Globo, por exemplo, vai estourar uma grana se isso daí rolar. Tem uma manchete circulando, tem uma matéria bem boa circulando de que a Globo ganharia uns 200 milhões. Isso. Então, se fizer a regra de 3, todo mundo ganha alguns milhões aí no mínimo. Então, assim, existe um conflito de interesses. Aí você já pergunta, mas escuta, por que isso foi colocado aqui? Dá a entender que você colocou isso aqui pra... Vamos, então, trazer um público, um grupo de pressão forte, que é a mídia, que vai ganhar financeiramente caso isso aqui passe, e daí eles ajudam a gente a passar outro negócio. Aí o de direitos autorais. Direitos autorais, se você fosse ver no dia da... Acho que alguns dias antes da votação, tinha campanha de artistas, de famosos e tudo mais, pela aprovação. Porque daí a gente vai receber os direitos nossos direitos autorais, papapá. Não precisa nem entrar no debate de direitos autorais. O fato é, também existe um incentivo financeiro para pessoas de destaque na cultura irem lá e defenderem esse projeto. Sim. E não olharem muito ali a primeira parte. E para agradar então, muita gente... O PL vai, por exemplo, recentemente teve a bancada evangélica pedindo para incluir a parte de liberdade de culto. Você tem um PL sobre um tema. Esse PL começa num grupo de 15 pessoas. Inclusive o Kim Kataguiri estava participando e tal. Plural, né? Tinha 6 que eram contra. Aí isso vai para votação e vai crescendo. E aí para aprovar uma lei, você tem que ter a maioria dos votos. E aí você começa a agradar essas bancadas e acaba emendando esse projeto. E aí ele se torna, às vezes, grande demais. Essa crítica eu concordo plenamente. É um PL grande demais, com várias frentes que, às vezes, não interessa. Não tem nada a ver com fake news, por exemplo, você reconhecer um direito autoral de uma emissora para monetizar. Isso é o debate, que pode existir no país. Mas não precisa estar amarrado nesse PL, porque isso prejudica. Porque aí você começa a ver pontos desta parte, que são benéficos ou ruins, e que mistura tudo. No fim, você vai chegar num debate que, por exemplo, você vai falar que aprovar a medida de urgência foi para não debater nada, e aí fica tudo uma coisa só, e a polarização vai falar isso é a favor, isso é bom ou ruim. E, na verdade, tem pontos bons e pontos ruins. E tem que agradar muita gente. Bom, assim, eu tenho um receio bem grande, tá? Porque justamente por causa do momento polarizado que a gente tá vivendo, essas coisas abertas demais que tem lá, que é quem vai regular, como é que é? O dever de cuidado. Tem umas palavrinhas-chave lá, né? Tem, que é até pra dar uma complementada no que ele falou de onde poderia vir a censura. É que se você for lá ver no dever de cuidado, tem assim, as empresas têm que trabalhar diligentemente para preventivamente reduzir e mitigar. Não, era preventivamente. Isso, e mudaram para diligentemente por causa de crítica. Tem que trabalhar diligentemente para prevenir e mitigar conteúdo que pode... Aí você fala, não, peraí, o que é trabalhar diligentemente? Porque a plataforma pode arrancar as causas pela cabeça fazendo tudo, e o governo pode falar, sei lá, cara, acho que você podia ter feito mais. E aí, onde é que eu sei na lei se eu tô certo ou se eu tô errado? Então assim, você tem que prevenir e mitigar. O que é prevenir e mitigar? Não, e assim, tem uns pontos digamos que eu reduzi, assim, sei lá, o número de posts de incitações de suicídio caiu 98%. Caiu, mas tá mitigado? Podia ter sido 99,5%. Eu não sei se eu cumpri ou se eu não cumpri. Não importa o que eu faça, um órgão regulador pode falar, eu acho que não. E depois tem ali, conteúdo que pode ensejar. Cara, pode. Coisas absurdas que aconteceram durante o debate. A do Telegram, por exemplo. O Telegram mandou uma mensagem para todos os seus usuários expondo uma opinião. Você pode concordar, você pode discordar. Ele expôs uma opinião sobre o 2630. E
Também teve o Google, né, durante o dia da votação, inclusive, colocou um artigo lá na página principal falando contra. Vale lembrar, o Google colocou esse artigo, eu sei porque assim, contexto um pouquinho, né? A galera me conhece como youtuber ou sei lá, mas assim, muita gente não sabe que eu também faço trabalho de background de fazer advocacy, de defesa de liberdade em nível federal, em nível de congresso. A gente tem um trabalho bem grande nisso aí e eu tava dentro desse processo também. Então assim, e eu tô dentro desse processo legislativo há 4 anos. Tipo, eu conheço disso assim, só que eu não falo muito porque assim, boring pra caramba pra começo de conversa e segundo que tem um limite do que você pode falar, né? Mas o ponto é, quando o Google colocou aquele artigo lá, já tinha acabado, já tinha os votos. Não tinha o que fazer. O PL ia cair. Então, assim, o Google não influenciou a votação. E todo mundo que estava acompanhando a votação sabe que não. Então, mas você concorda que isso daí ajuda a movimentar a opinião pública? Muito. Ficou feio. É por isso que eu tô falando que, né, de quem conhece de dentro, assim, quem conhece de dentro e estava acompanhando a contagem dos votos, sabe que é canalha dizer que o Google influenciou a votação. Tá. Mas o ponto é, o Google fez aquele artigo e o Telegram também expôs a sua opinião. O Alexandre de Moraes dá uma carecada nos dois e manda derrubar o Telegram, se não tirar a mensagem, e diz que teve uma... Eu não lembro das palavras exatamente, então, Xandão, segura o martelo aí, tá? Mas especialmente que você tá aqui, eu posso me fuder. Mas tô brincando, fica à vontade. O teor geral era o seguinte, assim, teve uma incitação a coagir os deputados a votar contra. Você não viu a decisão, né? Não. Não, ele tava dizendo que o Telegram, e eu acho que era no caso só o Telegram, tava incitando as pessoas a coagir os deputados e que porque o Telegram colocou um link que permitia você acessar a Câmara e o site da Câmara, isso supostamente, com evidência nenhuma evidência anexada, causou uma instabilidade no sistema, o que configura um ataque ao Estado de Direito democrático do Brasil. Então, isso é um problema. Cara... Quando você fala assim, o que não pode, tem que cuidar com ataques ao Estado Democrático de Direito. Só vem, Bruno. Esse tipo... Essa expressão, ela é um perigo, porque, vamos lá, se a gente começa a debater aqui sobre a legalização da maconha, é ilegal? Não é ilegal. A gente pode debater sobre a legalização da maconha tranquilamente. Mas alguém pode falar que você está tentando contra... Então, esse eu tô usando um caso que é mais difícil de levar pra aí. Agora, se eu falar, por exemplo, se eu quiser debater com vocês sobre o... vamos lá. Eu acho que o voto impresso é melhor que o voto na maquininha. Já tem que se preocupar. Aí, assim, essencialmente é a mesma coisa, não é? Sim. A gente tá debatendo sobre aspectos sobre leis e tal. Eu acho... Mas alguém Vamos dizer que eu acho, tá ligado? E aí o cara vai falar, olha lá, o cara tá falando de urna, viado. Ih, rapaz, ataque ao Estado Democrático de Direito. Aí isso é muito perigoso. Isso tem que estar, meu irmão, tipificado um por um. Como é que você vai fazer? Você vai ter que listar todas as opiniões. Exatamente. Aí você vai ter que ter, tipo, um manual de opinião aceita segundo o governo, revisado versão 3.14.2b. E qual o nome disso? Não é controle de narrativa? É que o E quem que vai editar isso? O direito é subjetivo, né? Então, quando a gente traz uma regra, a gente traz uma regra geral. E aí, quem deveria interpretar são os juízes e os embargadores e ministros. Mas a primeira interpretada errada fudeu. A gente chama de as decisões reiteradas de jurisprudência, Exato. A doutrina também interpreta muito. O problema é que no momento em que tudo é extremo, de fato você tem extremismo em todo lado. Realmente, eu concordo com você. Mas a previsão não é absurda. Se você pensar um país saindo daquele... Porque da onde vem essa história? Da Constituição de 1988. A Constituição vem logo depois de uma ditadura militar no país e ela é considerada mundialmente a mais protetora ao Estado Democrático de Direito, ao cidadão, bem que a gente chama de Constituição cidadã. Então ela tem previsões muito duras e subjetivas. Então, ataque ou tentar tirar do poder via força, ataque ao Estado Democrático de Direito. Falar sobre voto impresso é ataque? Não é. Se alguém do Supremo disser que fudeu. É isso, porque a interpretação do Supremo pode ir nesse sentido. Assim como o Supremo interpretou trânsito em julgado lá atrás, como
sentença condenatória confirmada em segundo grau. Começou a prender todo mundo. E aí teve a história do Lula, mas isso afetou uma cadeia de presos que estavam condenados. Então é interpretativo. E esse é o maior debate no Brasil. O direito é subjetivo. E aí a subjetividade incomoda, porque isso gera também a sua dúvida. O que eu posso falar, o que eu não posso?